Em uma sociedade polarizada e na qual as instituições do Estado deixam de ser referências positivas à cidadania, o ódio cresce, se espalha, se mostra sem constrangimentos e cega muita gente. Dimensões éticas da democracia e da república, como os direitos sociais, a busca pelo bem comum, a tolerância, a convivência construtiva a partir e em função das diferenças, cedem espaço ao cinismo, à falta de vergonha, ao salve-se quem puder. Pior, começam a ser naturalizadas atitudes fascistas, caracterizadas, por exemplo, pela desqualificação ou mesmo pela tentativa de aniquilação moral e às vezes até física dos diferentes, dos opositores. Como chegamos a esse ponto? Como recuperar a serenidade no convívio social e um mínimo de compostura política? Essa é a conversa que começa agora no Melhor e Mais Justo. Olá, bem-vindo ao Melhor e Mais Justo. Para falar sobre antagonismo social e ético, estão aqui comigo hoje Silvio Almeida, doutor em Filosofia e Teoria Geral do Direito e presidente do Instituto Luiz Gama, e Esther Solano, doutora em Ciências Sociais e professora da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Bem-vindos. Obrigado, meu cara. Linchamentos públicos, com conivência e às vezes apoio da mídia corporativa, boatos, mentiras, criminalização para alguns, blindagem para outros, profissionais que vazam informações sigilosas, gente que corrompe ou que se deixa corromper. A culpa é sempre do outro, daquele que é supostamente um inimigo, porque pensa diferente, porque não compartilha certos anseios e opiniões. Sob quais condições éticas a gente está vivendo? Vou começar com as damas. Esther, bem-vinda. Muito obrigada. Que condição ética e ético-política é essa que a gente está vivendo no Brasil nos últimos anos? Não só no Brasil, viu? Não, lamentavelmente uma coisa muito generalizada lá fora também. Eu resumo muito rápido, sempre penso, as ideias diferentes, opostas, contrárias, formam parte da democracia. A democracia não existe se uma dialética, se uma tensão de opostos, né? Isso é o coração de qualquer sistema democrático. Agora, o que nós estamos vivendo agora é um passo para a frente disso e é transformar a ideia diferente no inimigo. Então, qual que é um pouco o ponto que assusta, né? O ponto frenético, neurótico de tudo isso, né? Que quando você tem uma dialética tranquila, civilizada, um debate, quando você consegue, de fato, o diálogo, você fortalece a democracia. Agora, quando você considera que o outro, que pensa diferente, que esse opositor político é também seu inimigo, você nunca vai dialogar com o inimigo, porque você vai querer aniquilar, vai querer anular ideologicamente, metaforicamente, inclusive fisicamente seu inimigo. Então, acho que nós chegamos a esse limite, né? Onde o que tem ideia oposta a mim não é simplesmente um contrincante político, e sim um inimigo que tem que ser abatido. Silvio. Eu vou um pouco na mesma linha da Esther, e para dizer o seguinte: a gente acho que está tratando muito mal essa ideia de crise. A gente geralmente está tratando crise como se fosse algo da conjuntura brasileira, né? E ela falou muito bem, é algo que generalizado, é uma crise mundial e que tem repercussão no Brasil. E mais do que isso, a crise ela não é apenas uma crise econômica. Ela é uma crise também do ponto de vista axiológico, é uma crise também de valor. Nós estamos vendo uma crise civilizatória. Eu acho que isso é decorrência de uma crise econômica. E o que é crise? O que a gente está chamando de crise? É quando os mecanismos institucionais eles não conseguem dar conta das próprias contradições da vida social. Então a gente tem que ter na cabeça que viver numa sociedade capitalista é viver numa sociedade em que você tem antagonismos. Antagonismos, aliás, eles não podem deixar de existir. A questão é, antagonismo nem sempre deriva para o conflito. E os conflitos que derivam de antagonismo no capitalismo têm que ter instituições que façam, vamos dizer assim, que acomodem esses conflitos. Que é o papel das instituições, do Poder Judiciário, do Poder Político. Que mediem, né, esses conflitos. Exatamente. E não permitam que os conflitos terminem como guerra ou como destruição do outro. Convulsão social. Agora, e qual é a questão? Os antagonismos, eles existem. Ou seja, é uma sociedade que precisa dividir as pessoas em classe,
que dividem homens e mulheres, dividem negros e brancos, e assim a sociedade se mantém. O problema é que você tem mecanismos institucionais que vão acomodando isso, né? Então, esse que é o seu primeiro dado, né? Nós estamos vendo uma crise dos mecanismos de acomodação, de antagonismos, de conflitos que são próprios da sociedade que a gente vive. Tipo, isso que você está chamando de crise civilizatória. A crise civilizatória, ou seja, nós não temos mecanismo para gerir esse momento do capitalismo contemporâneo. O outro dado é que, quando se fala do surgimento do fascismo, atitudes fascistas, lembrar uma coisa: o fascismo é um derivado da crise. O fascismo é um projeto político. O fascismo não é resultado de uma desagregação. Ele é uma possibilidade de agregação que é colocada por um projeto político que é feito por pessoas não irracionais, por pessoas que sabem muito bem o que estão fazendo. Então a gente tem que pensar nisso também. Então nós não estamos no fascismo ainda. O fascismo, ele vai ser resultado da disputa política por um projeto civilizatório que ainda está para ser construído. Então acho que esse é um ponto importante. Então, mas a ideia de que Esther falou, eu falei também na abertura, né, no VT de abertura, essa ideia de que tem algumas atitudes que se aproximam do que classicamente a gente define como fascismo, né? Atitudes fascistas que parece que abre um campo para essa, eu vou chamar assim, para essa máquina de ódio que parece que tomou conta do funcionamento social, né? Então, são projetos políticos em disputa. Então tem gente que acha que a única saída para a crise civilizatória é a destruição do outro. Tem gente que acha que a única saída é exatamente impedir a destruição do outro e combater os fascistas. A questão é que nós estamos vivendo um momento, veja, eu acho que o fascismo, ou a ignorância e o ódio, eles nunca deixaram de existir. O problema é que quando a ignorância e o ódio começam a protagonizar a política, quando começam a tomar assento nas instituições que anteriormente serviriam para mediar conflitos. Então, esse é o momento que a gente está vivendo, né? Acho que não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, a Europa está vivendo um processo parecido. Na América Latina, de uma maneira geral, nós estamos vendo esse processo também, que é um processo de destruição das economias, que é um processo também, portanto, da destruição das formas de viver das pessoas em termos globais, e que vai destruindo também os valores, né? Ou seja, não há mais, nós estamos perdendo a liturgia, meu cara, né? Não há mais liturgia. E agora, eu já tenho perguntas aqui, aliás, duas. Então vou botar na roda. Eu ia fazer uma pergunta, mas vou dar preferência para os internautas aqui. O Silvio Ferreira pergunta o seguinte: penso que essa intolerância tem como culpada em grande parte a mídia. Vocês concordam, Esther? Eu acho que tem muitos fatores dessa intolerância, né? E eu, primeiro, escutando o que o Silvio falar, eu perguntaria: nós temos um sistema absolutamente hegemônico, que é o sistema capitalista, que é um sistema no qual eu me pergunto, é possível um convívio pacífico dentro do sistema capitalista? É a minha grande pergunta. É um sistema hipercompetitivo, hiperindividualista, selvagem, e a tendência contínua dele é justamente uma polarização, uma exclusão cada vez de mais quantidade de indivíduos, né? Então, para mim, essa é a primeira grande pergunta. Talvez não seja possível, né? Um convívio minimamente civilizado num sistema que não é civilizado, né? Tem outro assunto também que desata esse tipo de comportamentos intolerantes, que é uma crise profunda da democracia representativa, né? Já tem muita pesquisa, o Latinobarômetro, aqui também no Brasil, que indicam que de uma forma, de uma tendência contínua, a credibilidade da democracia vem decrescendo de uma forma muito alarmante. Inclusive um dado muito preocupante entre os mais jovens. Tem professores já nos Estados Unidos medindo isso. As gerações mais novas têm uma credibilidade muito baixa no sistema democrático, né? Quando você não acredita justamente nessa regulamentação, nesse equilíbrio de força que a democracia fornece, a porta está aberta para qualquer tipo de comportamentos autoritários, fascistas, mas que evidentemente, vamos dizer, antidemocráticos, claramente. E aí tem um ponto importante que o leitor coloca, que justamente é a questão da informação. Como que nós administramos a informação, o que significa a informação, a tal da famosa pós-verdade agora, né? Então, uma coisa é muito clara, né? A informação, ninguém tem uma hegemonia clara agora mesmo da informação. A informação já é um conceito, enfim, muito mais sutil, que não está na mão só de umas quantas corporações. Mas aí abre-se a porta com as redes sociais, por um lado, uma plataforma democrática muito interessante, porque você horizontaliza, democratiza, mas, por outro lado, uma plataforma também justamente que favorece o discurso de intolerância do ódio, porque na internet tudo vale, né? E da pós-verdade. Essa né? ideia então, de que não precisa construir a verdade, buscar a verdade, mas basta produzir um discurso, produzir uma narrativa. Uma narrativa que aniquile o outro. Né? Que aniquile o outro, e ela pode ser totalmente infundada, mas não tem importância, ela entra na narrativa e isso passa
a circular muito fortemente nas redes, e às vezes não só nas redes, nos veículos tradicionais também, como se fosse, ela disputa a narrativa como se fosse verdade, quando ela é só mais uma narrativa. Né? Perfeito. Se eu ia falar, eu te interrompi. Eu acho que, assim, a Esther colocou um ponto, mais uma vez um ponto importante, que é a questão da democracia, que tem a ver com a pergunta que foi feita. Há dois autores franceses, o livro acabou de sair no Brasil, se só me engano o título é A Nova Razão do Mundo, né, que é o Pierre Dardot e Christian Laval. Nesse livro, eles falam de como o estágio da economia capitalista, que eles chamam de neoliberalismo, que nós chamamos de neoliberalismo, é um sistema que trabalha de maneira inevitável contra a democracia. Uhum. Por exemplo, como é que você vai, como você vai falar para as pessoas que elas vão ter que se aposentar trabalhando assim, até a morte praticamente, e as pessoas vão aceitar uma coisa como essa? Uhum. É impossível você passar esse tipo de proposta sem você acabar com a democracia. E é um dado subjetivo, né, também. O estágio da economia atual, ele também força as pessoas a romper os laços comunitários. Tal sorte que as pessoas administram a sua vida como se fossem empresas, eles estão dizendo isso no livro. Então é a lógica da concorrência desenfreada com o outro. A ciência política tem cunhado um termo para isso, né? Que é a ideia do precariado em substituição ao proletariado. Né? E você vai colocando metas, né? Assim, quando um ser humano coloca metas na vida é porque está muito ruim, né? Que tem meta a empresa, né? Então a pessoa chega no fim do ano, coloca na porta do armário um conjunto de metas que ela tem que bater, senão a vida dela é uma desgraça. Então, ou seja, é um sistema que trabalha contra a democracia. A democracia ela tem que ser solapada para justificar políticas que são avassaladoras, que vão contra todo e qualquer modo de vida comunitária. Tem mais perguntas aqui. A Cléo Toledo pergunta: o Brasil sempre foi, não é agora, não é nesse momento de crise, sempre foi racista, preconceituoso. A caixa de Pandora está aberta. E agora? Pois sim, perfeito. Eu acho que uma das coisas que mais me surpreendeu quando eu cheguei aqui ao Brasil faz 6 anos já, era que muita gente brasileira me falava: mas o Brasil é um país muito acolhedor, não é nada racista, né? O Brasil é um país muito tolerante, né? Eu, enfim, acreditava, né? Eu pensava, vai ver que é verdade, né? Para você que não sabe, a Esther é espanhola, né? Você deve ter percebido pelo sotaque já. E comigo, de fato, né? Com aquele que vem da Europa do Norte, é um país muito tolerante e muito acolhedor, né? Agora, existe, de fato, uma raiz classista, conservadora, muito punitiva, extraordinariamente punitiva. Acho que faz parte um pouco dessa herança histórica brasileira não resolvida. E isso, claro, em momentos talvez de um maior equilíbrio democrático econômico, evidentemente que fica mais tranquilo. Num momento que, veja bem, nós juntamos uma crise econômica, uma crise institucional, onde a esquerda não dá alternativas, porque isso é importantíssimo. Nós temos uma esquerda que não consegue, de fato, ter uma hegemonia cultural, ideológica, não tem realmente um discurso simbólico potente. Não tem um projeto isso. No momento, não tem um projeto. Colocar na então, mesa, né? Não é uma esquerda civilizatória que realmente tem um projeto de país e de nação, né? Que é justamente essa esquerda que poderia conter essa onda intolerante do ódio, né? E nós temos, pelo outro lado, uma direita e uma ultradireita que se organiza, punitiva, conservadora, muito bem organizada e que tem sim um projeto muito claro, uma bancada evangélica, uma bancada da bala, o próprio Bolsonaro, né? O projeto dele está muito claro, né? E aí, o que nós fazemos agora? Para mim, acho que, enfim, uma parte importante para mim é reorganizar esse campo progressista de esquerda. E não falo de uma questão partidária, falo de uma questão, enfim, da base da rua, reorganizar nosso projeto, porque o que não pode ser possível, não é aceitável, é que a gente esteja perdendo tanto campo assim para esse projeto punitivo conservador de extrema-direita. Isso é inaceitável, né? O Carlinho PJ, o nome que ele assina aqui. Sem mudar a cultura do atraso histórico e sem democratização da mídia, não haverá exercício pleno da democracia, ele afirma. Vocês concordam com esse pensamento? Eu concordo, mas assim, eu acho que a falta de democracia que existe na mídia é uma falta de democracia que é própria da sociedade brasileira. Assim, né? Assim, não é exclusividade não é exclusividade. Eu acho que a mídia, a grande mídia, ela repercute projetos que não são projetos de interesse da maioria dos brasileiros, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Agora, na pergunta anterior, apareceu uma coisa importante sobre racismo, enfim. Pergunta da Cléo. A pergunta da Cléo.
Veja, o racismo faz parte do projeto brasileiro. Então, falando da Caixa de Pandora, eu diria o seguinte, o racismo estava ali, o sexismo, a violência estrutural do Brasil. Então, todo o projeto de nação do Brasil foi exatamente colocar uma tampa nessa caixa. Né? Então, quando você tem uma crise, como eu falei logo no início, é exatamente quando a tampa ela não serve na caixa. Né? Você não consegue arrumar uma tampa que sirva ali. Então, os mecanismos institucionais não conseguem dar conta. Então, essas coisas vão saindo. Essas coisas vão tomando conta. A gente não consegue enxergar o Brasil sem o elemento racial, sem o elemento racista. Veja só, se a gente contar a história de todas as crises econômicas do capitalismo, 1873, 1929, né, e a crise de 33, a gente vai ver que toda a crise gerou também uma política específica para a população negra. O discurso da democracia racial, que é o discurso que a Esther da Espanha já ouvia, é um discurso que é gerado a partir dos efeitos da crise de 29, que atingiram o Brasil, que foi necessário industrializar o país. Então você não podia ter um país dividido. Então criou-se um discurso de agregação, formação de um mini mercado consumidor, só que ao mesmo tempo a violência estrutural contra negros se manteve no subterrâneo. Nem tanto no subterrâneo. Não. Né? É uma violência... A luz do sol e no subterrâneo. E é uma negação do racismo o tempo todo, ao mesmo tempo que ele ocorre o tempo inteiro. Né? O que acontece é que, com as transformações na base da sociedade, com as transformações da política que ocorrem no mundo inteiro, você começa a ter um protagonismo dos negros, uma reivindicação histórica e que vai gerar uma reação de uma sociedade que não aceita esse tipo de coisa, né? Uma sociedade não democrática. Então, a democracia que nós falamos no Brasil é uma democracia que não se revela, por exemplo, na questão racial. Então, é um país não democrático, né? Assim, e aí a importância do que a Esther colocou. O Brasil, hoje, é evidente que o Brasil não tem projeto, né? Não há projeto, né? Não há projeto nenhum. E a esquerda não consegue oferecer um projeto. Então a gente tem que pensar, eu estou pensando aqui em termos tímidos, o que seria um projeto nacional? O que seria um projeto nacional progressista? O que seria um projeto nacional inclusivo, de fato? E a gente não vai conseguir voltar para trás, não tem jeito. Eu acho que é daqui para frente. O que a gente fez... Porque, na verdade, quando a gente fala não tem um projeto, de certa maneira, a gente está olhando prospectivamente, né? Porque você está falando assim, uma sociedade inclusiva, uma economia redistributiva, uma interlocução internacional mais altiva e mais includente, inclusive de tipo sul-sul, uma valorização do mercado interno, entre tantas outras coisas. Falei elementos que estão mais no campo econômico, geopolítico, mas entre tantas outras coisas a gente experimentou nos governos do presidente Lula e no primeiro governo da presidenta Dilma, né? E esse era o projeto, tá certo? Com todas as questões e etc. Esse projeto foi derrubado, né? E talvez ele não haja perspectiva de reconduzi-lo tal como ele já foi efetuado, até porque o momento é outro, as condições são outras, e mesmo que houvesse uma possibilidade de reconduzir um projeto como aquele, a gente teria que, no mínimo, aparar erros, aprimorar questões e tal, que parecem e está claro que existiam, inclusive reconhecido pelos seus condutores, tá certo? Mas por que um projeto como aquele, de tão pouco tempo atrás, ele já não é mais uma perspectiva concreta e material? Tudo, mas eu acho que aí tem uma coisa importante. Nós temos duas possíveis agendas sempre. Uma agenda inclusiva, uma agenda progressista. Eu já nem falo muito mais o termo esquerda, porque pode ser um pouco controverso, mas progressista e inclusiva. Nós temos uma outra agenda que é excludente por natureza. Então, que vai ser homofóbica, vai ser racista, vai ser misógina, etc. Não podemos esquecer que tem muita gente que apoia essa segunda agenda. Tem muita gente que apoia, de fato, um projeto que seja misógino, racista, homofóbico. Tem muita gente que apoia isso, do Estado mínimo, neoliberal, agressivo, etc. Né? Eu me lembro uma da pesquisa que eu fiz junto com o Paulo Hortelado nas manifestações pró-impeachment na Paulista. Nós perguntamos justamente isso aos manifestantes que defendiam o impeachment contra a presidente Dilma. Né? Isso ficava muito claro. De 70% a 80% dos manifestantes eram contra as cotas, eram contra programas mais médicos, consideravam que a Bolsa Família só financiava preguiçoso. Então, vejam bem, é uma população mobilizada por uma questão aparentemente simplesmente política, mas que, de fato, tinha uma carga classista definitivamente, de tentar justamente parar o avanço do outro, e quando nós falamos o outro, obviamente, é aquele, o pobre, o negro, a mulher, etc., muito grande, né? Então, eu acho que esse componente aí, justamente, de retrocesso social, forma parte de um projeto que beneficia
a uma classe importante do país. E, no fundo, para mim, o debate se fundamenta nisso. A classe, a questão da classe é importantíssima no Brasil. Temos uma elite muito poderosa, uma elite que permeia tudo, e temos uma população ignorada e jogada nas margens do sistema, né? Se nós não tomamos com força o debate da classe, para mim, não conseguimos fazer nada, né? Uhum. Concordo plenamente em relação à retomada do debate da classe, e eu acho o seguinte, um dos problemas da agenda progressista ou de esquerda é exatamente não entender a dimensão estrutural da subjetividade. Ou seja, como você dialogar na direção da construção do projeto político significa também você se preocupar muito com essa ideia da formação do sujeito. Vou dar um exemplo aqui que eu acho que é importante. Veja que a gente não conseguiu mostrar para os brancos pobres a importância de você ter a política de cotas. Uhum. A gente não conseguiu fazer um discurso. Veja, o que eu estou falando não é só aqui no Brasil, nos Estados Unidos também, você tem uma intelectualidade negra dizendo isso, né? A Michelle Alexander, né? Ela está dizendo assim, olha, a gente não conseguiu fazer isso, né? E quando a gente não consegue fazer isso, assim, essas coisas têm curta duração, essas coisas não se sustentam. A gente não conseguiu demonstrar a importância de uma política de transferência de renda. Ou seja, nós perdemos a batalha ideológica, né? E quando eu falo batalha ideológica, eu não estou falando eu estou falando agora da importância de você ter um projeto político em que você construa uma narrativa demonstrando a importância desse próprio projeto. Então, acho que esse é um dos pontos também porque a gente não consegue voltar. Outra coisa, precisamos ressignificar algumas coisas, por exemplo, como democracia. Né? O que significa democracia? Você marcar uma audiência pública às 2h da tarde para discutir um projeto, sendo que a maioria das pessoas não tem condição sequer de chegar no centro e nesses locais onde são discutidos, a gente precisa ressignificar a ideia de espaço público. O que é o espaço público? É o espaço institucional? Né? Então a gente está errando muito. E o último exemplo, eu acho que está o exemplo máximo, eu acho que da vez, é o Poder Judiciário e o Ministério Público. E eu vou incluir também a advocacia. Eu costumo dizer o seguinte, que me entendam, eu falo isso com todo respeito, sou professor de Direito, sou advogado. A gente fica 5 anos na faculdade de Direito e a gente não é formado, a gente é deformado. As pessoas são deformadas na faculdade de Direito. Né? Então, o mundo jurídico, não há surpresas no mundo jurídico quando, por exemplo, quando você tem certas indicações para o Supremo, quando você tem posições reacionárias de um tribunal que se pensava que era um tribunal, no mínimo liberal, e que na semana anterior você teve 2 votos, né, assim, 2 votos não reconhecendo o crime de bagatela. Um sujeito que entrou no supermercado, furtou R$42, ministros que se consideravam progressistas votaram para que essa pessoa não fosse absolvida. Enfim, a gente fica horrorizado. Ou seja, há um problema de orientação política, até mesmo quando você tem projeto para o Poder Judiciário e para o Ministério Público. Então, em nome de uma democracia meio abstrata, meio fluida, você deixa de implantar projetos políticos. Né? Há uma tibieza em relação ao uso de instrumentos que foram legitimamente constituídos. Então nós estamos pagando o preço porque a gente apresentou o projeto, a gente colocou a narrativa, mas a gente não conseguiu demonstrar a importância disso e a gente não se preparou para implantar esse projeto como ele deveria ter sido feito. E nós estamos pagando já um preço muito caro por isso e nós vamos ter que reconstruir, tirar forças e energia, fazer um debate ainda mais profundo, como o Esther falou. Vamos ter que fazer o debate agora. Quer um debate? Esse é o grande dilema agora, né? Esther sabe. O debate identitário, vamos ter que falar das minorias, só que nós vamos ter que fazer um debate também estrutural. Não adianta. Eu costumo até brincar, eu falo assim, Black's beautiful, só que Black Power também. Nós temos que pensar nisso, essas 2 dimensões. Como é que a dimensão estrutural, ela casa com a dimensão identitária, de tal modo que nós possamos falar de minorias, mas falar de minorias dentro de um projeto político muito mais amplo. Esse é o nosso desafio. Fora disso, eu não acredito. E discutir também é o seguinte, colocamos aqui, não tem jeito. A esquerda, os progressistas, vão ter que colocar na boca uma palavra muito complicada. Vamos ter que falar de capitalismo. Vamos ter que falar de um novo projeto civilizatório. Eu estou muito convicto, até que alguma coisa mude isso, estou muito convicto que nós chegamos num esgotamento de um modelo de vida, de um modelo civilizatório.
Eu não estou dizendo que a vida se esgotou, estou dizendo que chegamos num esgotamento de um modelo e que nós precisamos pensar em outro. Então, você coloca uma questão, eu tenho mais perguntas aqui, já já eu coloco na roda, mas não vou aguentar segurar uma pergunta que está aqui me cutucando, que é a seguinte, você apontou isso em duas respostas, essa ideia de que há um esgotamento de modelo. Há uma diferença de leituras. De um lado, eu tendo a desejar que seja assim. Né? Mas há autores que têm se indagado, analistas políticos, enfim, autores, pesquisadores, têm se indagado, dizer, bom, se isso é o esgotamento, a crise que bota isso na mesa, né? A partir de 2008, a crise econômica, e aí no Brasil e em vários países do mundo, mas no Brasil, ela se soma a um embate ferrenho no campo político, entre forças políticas que já vêm se digladiando há bastante tempo e que aquelas que vêm perdendo eleições, etc., ganharam um espaço, né? Viram ali numa oportunidade para virar o jogo, e você tem uma crise institucional por conta da crise política, da crise econômica, os poderes da República são, inclusive o judiciário, são convocados a tentar mediar e a resolver, e na verdade os interesses, a confusão que se instalou faz com que esses poderes se mostrem tíbios, fracos, como você disse. Né? Muito bem, diante de tudo isso, tem gente que está dizendo o seguinte, olha, esta crise, essa situação mostra a falência de um modelo. E não do modelo do governo A, B ou C, mas do momento do capitalismo. E tem gente dizendo o seguinte, não, esta é a inauguração de um novo ciclo do capitalismo. Nós não estamos no fim de um modelo, mas estamos no início de outro. Então tem gente dizendo o seguinte, Trump, a nova direita europeia, etc., apontam para um novo ciclo capitalista e não para o esgotamento de um. Estou fazendo essa provocação não, sim, porque os efeitos são diferentes. Se a gente está no esgotamento, nós estamos no caminho de produzir então um novo ciclo e o debate, a disputa está em aberto. Se nós estamos no começo de outro, nós estamos dizendo que tem coisas que já estão mais ou menos estruturadas e que vão, né, que essa separação no campo racial, Oriente Médio, África, Europa, Estados Unidos, que esse nacionalismo que reverte parte da globalização, o Brexit, por exemplo, entre tantas outras questões, seriam já indícios de uma nova ordenação mundial. Como é que você vê isso, Esther? Me parece que é uma conjunção das duas questões. Então, eu acho que, por uma parte, é claro que nós estamos numa outra fase capitalista que eu não diria que se inaugura pós 2008, mas que tem sua fase mais crua e mais nua pós 2008. Isso, né? vem à tona. É uma fase de um capitalismo muito mais selvagem, um capitalismo, aquele capitalismo dos famosos ajustes fiscais, e que acaba com um modelo que era um modelo que minimamente equilibrava as forças sociais, que era, enfim, uma democracia de serviço, um capitalismo público, que é um modelo um pouco do Estado de Bem-Estar europeu, né? Que era o único modelo que conseguia mais ou menos equilibrar essas forças sociais em disputa. Esse modelo europeu, entre aspas, né? Esse modelo do capitalismo de serviços, um capítulo mais inclusivo, a partir de 2008 está totalmente em disputa e passou-se para uma nova fase. Né? Então, isso por um lado. Por outro lado, você tem um modelo de globalização que, se no início, anos 90, 80, 90, vendia-se de fato como algo positivo, né, que ia trazer de fato benefícios para todo mundo, agora se viu que também é uma globalização selvagem e que atende a alguns interesses. E com um fator muito determinante para mim, que é o fator do medo ao outro. Né? Então, o fator do medo ao imigrante, do medo ao mexicano, na questão, por exemplo, estadunidense, etc. Né? O medo do cara que então, tomar meu emprego, o medo para, a xenofobia efetivamente, interna. o medo para mim foi o grande fator que delimita o que significa ideologicamente essa questão da globalização para muita gente. O fator medo, e o fator medo é um fator que é muito potente eleitoral e politicamente. Né? Então, eu acho que isso é claro. Nós estamos num outro ciclo capitalista, mas é um ciclo que inaugura uma nova forma de fazer política para a qual talvez não tenhamos tantos elementos. Né? Então, inaugura uma forma de fazer política com uma esquerda totalmente estruturada, porque a esquerda não encontrou seu lugar nessa nova forma capitalista. A esquerda ainda tem muito medo do debate do capitalismo, do debate da classe, tem muito medo, então a esquerda não encontrou seu lugar.
A própria direita, um pouco mais moderada, também não encontrou seu lugar, porque não encontra espaço de legitimidade ideológica. E essa ultradireita, a ultradireita mais liberal, mais religiosa, conservadora, punitiva, está encontrando um espaço muito bom, uma terra muito fértil, né? Então, as estruturas democráticas estão sendo arrasadas por esse novo modelo capitalista. Então, é um novo modelo, sim, muito mais agressivo, mas a nossa política, nosso sistema de representatividade, né? Essa coesão social está sendo destruída por isso. Então, uma nova onda, sim, mas tem muita coisa que não está resolvida nessa nova onda. O sistema representativo não está resolvido. Eu acho que essa coesão civilizatória que minimamente se acha atingido nesse modelo de um capitalismo de serviços, um capitalismo inclusivo ao estilo europeu, está se fragilizando muito, né? Então, qual modelo vem por aí? Por enquanto, não temos resposta para isso, né? Silvio. Eu acho que não há respostas. E tem uma coisa, né? Um discurso que não era um discurso da esquerda nos anos 60, ou pelo menos não era um discurso predominante, para ver como é que a gente está numa situação difícil. Era o discurso dos direitos humanos, né? Os direitos humanos não eram era um discurso liberal, é um discurso que historicamente é vinculado ao liberalismo. A partir de maio de 68, torna-se um discurso que é um discurso da esquerda. Principalmente depois do contexto, né, das ditaduras dos anos 60, 70, né, até os anos 80, e a gente vem arrastando esse discurso. Então a gente perdeu um pouco a dimensão do falar a respeito de classe, para falar a respeito das questões estruturais do capitalismo. Então esse é um dado. Agora, em relação a se há um esgotamento de um determinado modelo de capitalismo, de um modelo civilizatório, eu acho que tem algumas questões em aberto. Se a gente pensar que a gente está numa nova fase do capitalismo, então nós temos que pensar também que vão ser necessários novos mecanismos institucionais para lidar com as contradições que são próprias do capitalismo. Entretanto, quando você vai vendo, esses mecanismos institucionais, esses novos governos, eles são velhos e mais ainda, eles potencializam e ampliam os conflitos do que necessariamente lidam com eles. Duas coisas que eu acho que não estão separadas, né? Que é a financiarização da economia, portanto, necessidade de ajuste fiscal, corte de direitos sociais, né? Ou seja, acabar com esse modelo do welfare state, né? Que é o europeu e também, de certa medida, muito menor nos Estados Unidos, e também o genocídio, né? O extermínio das populações periféricas, né? A crise da imigração, o que acontece nas periferias do Brasil com a população negra, é uma das faces mais perversas e mais, assim, eu diria, mais brutais do processo de financiarização da economia, dessa diminuição do espaço público, de tal sorte que a gente pode até imaginar que esse é um modelo de gestão do capitalismo. Mas, ao mesmo tempo, também é um modelo de gestão que tende a potencializar o conflito e esgarçar ainda mais o tecido social. Então, alguns autores, né, existem alguns autores que estão dizendo assim, olha, nós chegamos no limiar desse patamar civilizatório. Pode ser que eles estejam certos. Só que, então, é o seguinte, o que vai ser? Né? Alguns vão dizer, nós vamos caminhar para uma sociedade inclusiva, para o socialismo? Não necessariamente, nós vamos caminhar para a barbárie. Porque a gente não tem o que colocar no lugar. Então, essa é a hora de sentar, né, como dizem os ingleses, né, back to the drawing board, né, voltar para a mesa, para a gente pensar que tipo de projeto político a gente pode fazer para tomar lugar de algo que dá todos os indícios de que está caminhando para, enfim, para o colapso. Eu preciso fazer um intervalo, que o sintoma de que o debate está muito bom é que tem um monte de perguntas entrando aqui. Eu vou, na medida do possível, colocá-las no segundo bloco. Então não sai daí, a gente já volta.